Vamos ler alguns versículos na palavra de Deus. Eu peço que você que tem Bíblia, que talvez fique um pouco chocado com o que eu vou falar, mas o livro é o livro de Marcos. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 3 do livro de Marcos. Capítulo 3. Nós vamos ler o capítulo 3 de Marcos. Nós vamos ler o versículo 20, o 21. Aí, para a história, e vai dar sequência a partir do versículo 31. Então, 3 de Marcos, capítulo 3, versículo 20 e 21. E depois, para fechar o entendimento, vamos ler o versículo a partir do 31, para que a gente entenda. 3 de Marcos, versículo 20, diz assim: se referindo a Jesus, e foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de maneira que nem sequer podia comer pão. Isso é, Jesus foi para algum lugar, e para uma casa, e lá era muita gente para ir atender, e nem sequer podia comer pão. Na outra tradução diz que a noite chegou e Jesus não comeu nada naquele dia. E quando os seus ouviram isto, os seus familiares ouviram isto, saíram para prender, porque diziam estar fora de si. Isso é uma pessoa fora de si, é uma pessoa doida. Aí vamos para o fechamento. No versículo 31, quando a história continua, diz assim: e chegando então seus irmãos e a sua mãe, e estando de fora, mandaram-nos chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele. E disseram-lhe: eis que a tua mãe e os teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? Olhando ao redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Alguém até acha que Jesus pode ter dado uma palavra dura para Maria, dizendo assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Na verdade é que Maria não cria tanto assim em Jesus como as pessoas pensam. Ela não acreditava sequer que Jesus iria ressuscitar no terceiro dia. Mas, Juraci, isso é verdade? É verdade. No terceiro dia, a Bíblia dizia que Jesus falou que ia ressuscitar, ela pegou unguento, pegou tudo o que precisava para lavar um corpo morto. Ela foi ungir o corpo de Jesus no terceiro dia. Quando Jesus já havia dito que no terceiro dia ele não estava mais lá. Ela não cria no que Jesus falava. Nesse momento ela não creu no que Jesus falou. Ela pode olhar que a Bíblia diz que Maria foi ungir Jesus e ainda perguntou. Quando viu o túmulo aberto, ainda perguntou ao próprio Jesus que estava ali, perguntando o seguinte: meu Senhor. A Bíblia diz que entendendo ela que era o hortelão, isso é, o jardineiro, e disse: meu Senhor, diz onde colocar o corpo do meu Senhor. A voz é: Maria, por que procura um vivo no meio? Por que procura um vivo no meio dos mortos? Jesus não estava mais ali. Certo é aqui que Maria e seus irmãos, chegou a notícia para Maria dizendo o seguinte: Maria, Jesus está lá desde de manhã numa casa, só atendendo a ninguém, e não comeu nada, está só atendendo aquele povo. Está só atendendo aquele povo. E eles juntou seus irmãos e a sua mãe, que Jesus tinha 4 irmãos homens. Está aqui na Bíblia o nome de todos eles. 4 irmãos homens e mais as irmãs. Juntaram todo mundo e disseram: vamos prender ele está doido. Mas onde é que está escrito isso? Está escrito em Marcos 3 e 21. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, ponto e vírgula. Porque diziam, 2 pontos,
Está fora de si. Disseram que Jesus estava doido. Você vê que eles não foram até Jesus. Eles se afastaram da multidão. Ficaram lá fora. E mandaram alguém chamar a Jesus. Será que Jesus não sabia a intenção deles? Apesar de ser uma intenção boa, ele estava errôneo. Eles não tinham conhecimento do que Jesus viera fazer. Jesus viera cumprir a vontade do Pai. Jesus viera para sarar as almas feridas, alimentar as almas famintas. Jesus veio para dar vista aos cegos. Jesus não veio simplesmente para dizer que viria. Não. Ele veio para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai na vida de Jesus estava muito acima do seu querer. Observe que na oração ele disse, na hora da crucificação, Pai, se for possível, passa esse cálice de mim. Mas todavia não faça-se a minha vontade, mas a sua vontade. Então a resposta que Jesus deu a Maria, a sua mãe, foi uma resposta à altura para que ela entendesse que as coisas de Deus são diferentes das coisas daqui. Maria e seus irmãos achavam que Jesus tinha perdido o juízo. Marcos 3, capítulo 20, 21. E em sequência, no versículo do mesmo 3, 31 a seguir, eles tentaram prender Jesus. Mas Jesus tinha um tempo determinado e nada podia acontecer, nada podia interferir aquele tempo que ele escolhera, que Deus escolhera para ele. Então, meu irmão, cuidado. Que até a própria mãe de Jesus achou que ele estava fora de si. E às vezes você pode estar vendo alguém fazendo alguma coisa que para você não é natural alguém fazer aquilo, não é normal. Você pode estar enganado. Ali pode ser uma grande obra de Deus. Por exemplo, cada um Deus chamou para uma tarefa, um ministério, eu jamais teria coragem de ficar, como eu vejo ali em Salvador, na subida daquelas escadas da Lapa, aqueles irmãozinhos suados pregando o evangelho, aparentemente pregando ao léu, mas não, ali tem um significado. As pessoas passam, uns xingam, outros dizem outras coisas, mas eles estão cumprindo o seu ministério. Ali é o ministério dele. Eu não teria coragem de fazer aquilo, porque a minha chamada não foi para isso. Então, que Jesus Cristo te guarde, te proteja. E pense assim, se Jesus foi chamado de doido pela sua mãe, Maria, e pelos seus irmãos, o que será de você?